Olá! Nossa vida é repleta de estímulos materiais que podem nos desviar de nossa verdadeira missão enquanto espíritos. A oração é instrumento divino de elevação mental, que nos acalma a mente e o coração. O estudo do Espiritismo nos ilumina e proporciona a visão clara de nossa vida espiritual. Está no ar mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe as novidades desta edição. Saber compreender nossas limitações é um passo importante na jornada evolutiva do espírito. A raiva é um dos graves defeitos que buscamos corrigir durante a jornada terrena, uma vez que carrega consigo implicações significativas para os que a alimentam. Na entrevista de hoje, com Marcelo Collin, discutiremos sobre a raiva. Não perca! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Em uma de suas famosas epístolas, Paulo de Tarso exortou seus irmãos que nunca cansassem de fazer o bem. Ainda hoje, os homens persistem necessitados desse conselho. É comum encontrar pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Reclamam que o proceder justo não produz os frutos desejados. Bradam contra a ingratidão alheia. Sustentam que os desonestos e os maus prosperam de forma indevida. Contudo, semelhantes alegações jamais procedem de fonte pura. Muitos se dizem amantes e praticantes do bem, mas procuram antes de mais nada satisfazer seus interesses pessoais. Quando não conseguem atender seus propósitos egoístas, caem em um estado de tédio bem próximo do desespero. Se amassem o bem, sem qualquer objetivo oculto, ficariam satisfeitos com a correção da própria conduta. É indispensável muita prudência quando principiamos a cansar do bom combate. Quando começamos a pensar nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos ter semeado ou nutrido. Será que agimos corretamente na expectativa de obter privilégios da ordem cósmica? Achamos que a honestidade ou o trabalho devem funcionar como anteparo às dores próprias da condição humana? Aceitamos viver com dignidade desde que o caminho siga sempre florido? O aprendiz sincero do Evangelho não ignora que Jesus exerce seu ministério de amor sem se cansar. Desde o princípio da organização do planeta, o Mestre elabora por todos os seus habitantes, a ele confiados pela divindade. Muitos espíritos se comprometeram com a construção do bem na Terra, mas recuaram no momento do testemunho. Incontáveis belas promessas, feitas no plano espiritual, não se concretizaram. Entretanto, a realização desses trabalhos e promessas funcionaria primordialmente como fator iluminativo dos próprios envolvidos. Os demais se beneficiariam dos exemplos recebidos, mas a luz brotaria mesmo no íntimo dos trabalhadores do bem. Mesmo verificando os desvios e recuos dos seus emissários, a paciência do Cristo jamais se esgotou. Ele segue a todos corrigindo, amando e tolerando. Entende de forma incansável seus braços misericordiosos e sempre faculta outras atividades renovadoras. Assim, Jesus tem suportado e esperado através de tantos séculos. Por que razão não podem homens falíveis experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo a seus irmãos é justa e permanece atual. Quem realmente ama o bem não se cansa de praticá-lo e vivê-lo. Se nos entediamos do bom caminho, trata-se de um desastre pessoal. Ele sinaliza que ainda não conseguimos emergir do mal que ainda reside em nós. A Vida em Foco traz hoje, no quadro de entrevista, o tema Raiva com Marcelo Collin. Não deixe de assistir. Olá, que bom que você está conosco, a sua presença aí do outro lado muito nos alegra. Marcelo Garcia é o nosso entrevistado de hoje. Uma alegria também, Marcelo, recebê-lo. Opa, bom estar de volta no programa aí, né? Esperamos você que fez o primeiro programa de toda essa série do programa Vida em Foco, à época falando sobre a depressão. Foi mesmo.
Foi mesmo. Então foi o entrevistado que inaugurou, né, a série de bate-papo de entrevista do programa Vida em Foco. E hoje, Marcelo, estamos aqui para falar sobre a raiva. A raiva. Quem não sente raiva, né? Quem não sente, acho que qualquer um que está ouvindo conhece o sentimento, né? Conhece a emoção. Eu acho que se não sente a raiva, de alguma maneira não identifica, talvez deva passar lá no seu consultório. Está suprimindo muita coisa. Marcelo, de onde surge a raiva? Existem muitas abordagens que a gente podia fazer, né? A contribuição que a gente está delineando, quem quiser depois ir lá no livro, dar uma olhadinha, está no livro Conflitos Existenciais, do espírito Joana de Ângeles, né? Escrita pelo Divaldo Franco. E lá ela diz assim, a raiva é o resultado do ego ferido. E esse é um ponto de partida muito importante para a gente, porque existem diversas abordagens a respeito da raiva, daquelas que consideram que a raiva é simplesmente um fenômeno físico, fisiológico, né, até aquelas que consideram que é um viés de conduta das pessoas. Joana de Ângeles traz essa abordagem que leva a gente a ter uma visão um pouquinho mais ampla. Então, a raiva é o resultado do ego ferido. Então, quando eu sinto que o meu ego foi, de alguma maneira, agredido, que eu posso ter sido, de alguma maneira, machucado, eu respondo com a raiva. Então, entendendo um pouco esse processo, eu vou conseguindo entender por que algumas pessoas sentem mais raiva, menos raiva, ou o que eu precisarei fazer para tentar melhorar nesse sentido, porque ninguém se sente bem quando está com raiva. A raiva é uma emoção, é um movimento interno desconfortável, sempre. Ninguém se sente bem quando está com raiva. Então todo mundo quer se livrar dessa sensação ruim, né? Quer não precisar sentir mais isso. Hoje vamos ver se a gente consegue ajudar aí as pessoas que sofrem com a raiva. Para esclarecer para quem nos assiste, nos ouve, Joana de Ângeles é quem? Joana de Ângeles é o espírito, né? Que é a mentora aí do Divaldo Pereira Franco e que traz a mensagem. Ela é responsável pelo conteúdo, né? Divaldo é o repórter, aquele que escreveu para nós, então ele pega dela a informação e traduz. É um espírito famoso por justamente lidar com esses assuntos ligados ao funcionamento interno nosso. Então, emoções, sentimentos, sensações, vivências, são tudo coisas que Joana de Ângeles traz muitas contribuições. Marcelo, raiva é física ou é espiritual? Esse é um questionamento que já dá um marco para nós. É claro que nós estamos num programa espírita, nós não vamos dizer que é um problema simplesmente físico, mas ela tem as duas polaridades. Então, veja que sentir o ego ferido é um fenômeno, um movimento espiritual, né? Eu sentir o meu ego ferido. É diferente de eu sentir a minha mão ferida. Então, se uma pessoa me dá, de fato, uma pedrada na minha cabeça, eu posso ficar com medo e sair correndo, e posso ficar com raiva e querer revidar. Porque o movimento físico não necessariamente casa com o movimento espiritual. Então, se eu sentir o meu ego ferido, seja por uma palavra, um gesto ou um comportamento, aí isso vai gerar uma resposta física, com a liberação de adrenalina e cortisol. Então, esse movimento, a raiva que vai acontecendo espiritualmente, passa ali pelo cérebro, né? Ela concretiza. Então, o espírito, nós somos o espírito, nós somos o corpo. O espírito está muito além do corpo. O espírito tem a reação de raiva. Eu fui ferido, estou enraivecido. Esse furor vai passar pelo cérebro, então aqueles que estudam a fisiologia sabem que tem as amígdalas, que não são essas amígdalas da garganta, são dois órgãos que tem no nosso cérebro. As amígdalas são responsáveis por esses sentimentos mais básicos, entre eles a raiva. Elas se ativam e vão produzir uma reação em cadeia e a gente vai liberar adrenalina e cortisol. E com adrenalina e cortisol, a nossa inteligência faz assim, ó, ela se fecha demais, a gente já não pensa direito, a gente só quer agredir, contra-atacar. Então, quando a gente está enfurecido, o nosso movimento é ir para destruir esse agressor que foi interpretado por nós como um agressor. Marcelo, todo mundo tem a raiva dentro de si? Todo mundo sente raiva, né? Nós, espíritos medianos aqui encarnados na Terra, não temos como não sentir raiva. Então, a gente não deve se envergonhar de ter raiva, que é um sentimento, uma emoção, vamos dizer assim, universal. Então, em algum momento, nós vamos sentir o nosso ego ferido. O que a gente deve observar é assim, a gente está se ferindo por qualquer coisa? Estamos nos ferindo muito frequentemente? Estamos tendo reações desproporcionais quando nos sentimos feridos para tentar aprender a trabalhar isso? Porque a gente podia olhar para a raiva de dois modos, já que todo mundo sente raiva, eu poderia querer tentar suprimir a raiva de mim, excluir a raiva, mas isso não é realista, porque não tem como simplesmente pegar e tirar
essa coisa de dentro de mim. Então, eu preciso, nesse primeiro momento, aprender a administrar a raiva. Em algum momento, eu consegui não sentir a raiva. Agora, eu não tenho como eliminar essa emoção uma vez que ela está aqui. Eu estou com raiva, agora eu preciso tomar um copo d'água, né? O que as pessoas dizem, está com raiva, toma um copo d'água para engolir a raiva. Não, a raiva não desaparece porque você tomou um copo d'água. Mas tomando um copo d'água, você pode ter tempo para sair daquele efeito da adrenalina, do cortisol, pensar melhor e canalizar de uma maneira adequada. Esse é o movimento da pessoa inteligente. Então não é feio sentir raiva. De não jeito é pecado nenhum. sentir raiva. É da natureza ainda sentir raiva, porque veja, é um fenômeno de defesa. Faz parte do nosso instinto de preservação. Quando eu sou agredido, eu preciso me defender de alguma maneira. Eu não posso ficar só sendo agredido e me deixar destruir internamente por isso. Então veja que se eu ofendo uma pessoa, ela vai precisar defender o ego dela de alguma maneira. O melhor é ela não contra-atacar para mim, é ela receber essa ofensa e trabalhar de um outro modo. Mas o que ela não pode é aceitar tacitamente esse movimento destrutivo que eu fiz contra ela. Então essa energia está lá cobrando uma resposta. Não aceite tacitamente. Agora, ela não está dizendo revide, destrua. Então, aprender a canalizar parece ser o exercício mais importante para que a gente não vá sofrendo os danos da raiva. Bem, Marcelo, a gente vai fazer um breve intervalo e a pergunta logo depois do intervalo é como é que a raiva afeta a nossa vida, afeta o nosso dia a dia. Perfeito. Fique conosco que nós já voltamos. Aguarde alguns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista com Marcelo Collin. Hoje, a Vida em Foco traz o tema raiva. Vamos conferir. Muito bem, estamos de volta conversando com o Marcelo Garcia Collin. Para você que já está conosco, para você principalmente que chegou agora, Marcelo tem formação em medicina pela Universidade Federal do Paraná, é servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, em Curitiba, com mestrado em epidemiologia. É isso mesmo, Marcelo? Muito bem. Falando hoje a respeito de raiva. Marcelo, como é que a raiva pode afetar a nossa vida, o nosso dia a dia? Nossa, de muitas maneiras a raiva nos alcança, né? A gente pode começar olhando, por exemplo, para o fisiológico. Quando eu estou tomado pela raiva, pelos hormônios, aí, o cortisol produzido pelas suprarrenais e a adrenalina, que é produzida ali na parte superior das suprarrenais, isso vai fazer, primeiro, aumentar a minha pressão. Então, se você medir a pressão está alta, você está com raiva, não dá para considerar muito, porque aumenta a pressão, aumentar o batimento cardíaco. Se eu tenho isso de uma maneira muito volátil, porque eu fiquei com raiva nesse momento, isso não vai me trazer um grande dano físico. Agora pensa a cronicidade. A gente sabe o problema do organismo, o sistema cardiovascular trabalhar estressado. Então isso vai levar a gente para a possibilidade de infarto, derrame, esses eventos cardiovasculares. Mas talvez eles não sejam ainda a pior consequência. Porque quando a gente está com raiva, a gente não raciocina corretamente. Então o que o cérebro está tentando fazer? O que o organismo está tentando fazer? Você está numa situação que você precisa tomar uma resposta, você precisa dar uma resposta. Então o organismo foi projetado para nesse momento a gente não ficar fazendo grandes elucubrações. Então não é para raciocinar muito mesmo, ele desativa as funções mais superiores da mente e nos bota funcionando no modo instintivo. Só que esse modo instintivo pode levar a gente a tomar decisões muito precipitadas e que podem ter consequências de longuíssimo prazo na nossa vida. E aí que está os maiores danos que a raiva pode trazer. Porque no momento de raiva você pode tomar uma atitude, ter um comportamento que acabe com um relacionamento, que degringole uma série de construções que você vinha fazendo pela sua vida. Eu me lembro quando eu era muito criança, era comum isso, a gente ia num lugar e tinha as mesas como essa aqui, tinha um vidro, mas era madeira embaixo com vidro em cima, e era muito comum encontrar aquela mensagem na hora da irritação, que é o espírito André Luiz que escreve ali pelo Chico Xavier, né? Que são recomendações do que fazer na hora da irritação. E na verdade ele não falava muito do que fazer na hora da irritação, ele falava do que não fazer na hora da irritação. Ele disse, na hora da irritação, não compre, não venda, não fale, não tome decisões, não, porque a chance de você se arrepender depois é muito grande.
Então, quando a raiva é uma coisa eventual na nossa vida, a gente vai se preparar para, naqueles momentos, não fazer assim. Agora, quando ela se torna um problema crônico, e aí? Você nunca mais vai tomar decisão na vida? Como é que funciona isso? Não tem como levar isso para frente. Então, a gente precisa daí dar um jeito de tirar o nosso cérebro desse funcionamento, tirar a gente desse ciclo da raiva que pode levar a decisões muito ruins. Então, sim, a raiva pode ter consequências tanto físicas, quanto emocionais, quanto espirituais. Pode nos fazer direcionar mal todo um projeto de vida que a gente tinha, porque a gente se deixou levar e tomar essas precipitações no caminho. Então, apesar de ser muito comum, a gente falou no outro bloco, todo mundo sente, a gente não deve se envergonhar disso, não quer dizer que a gente deva agir com naturalidade. Eu sou assim mesmo, então pavio curto. As pessoas que aprendam a lidar comigo, conviver comigo desse jeito. Não, a gente precisa ser melhor. Eu aceito, eu entendo, eu não vou ficar me envergonhando, me culpando, eu querendo fugir disso, mas eu vou tentar transformar e melhorar. Esse é o desafio. Marcelo, tem como deletar a raiva, apagar a raiva, tomar alguma coisa para a raiva desaparecer? Ou ela é uma programação inevitável? É um projeto de longuíssimo prazo daí, né? Deletar a raiva não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Então veja, a gente falou que o mecanismo deflagrador, a faísca que gera raiva é o ego ferido. Algum evento externo que fere o ego. Que a gente sentiu que o ego está ferido. Então, muitos eventos externos podem ser recebidos pelo ego, vêm na forma de uma agressão, mas o ego não se fere. Quando o ego está protegido o suficiente nesse sentido, para não chegar a se ferir. Porque se ele se fere, ele precisa apresentar uma reação. Quebrou um pedaço dele. Agora, se a gente fortalece o nosso ego de uma maneira que aquilo não nos afete, daí não tem ferimento no ego. Não tendo ferimento, não tem raiva. Então, se hoje uma pessoa diz para você, você é um hipócrita, e você sente raiva, seu ego se feriu naquela acusação de hipocrisia. Pode ser que você já não seja mais hipócrita, mas pode ser que você era até pouco tempo, então ainda não está forte o suficiente ali, aqui, daí você acusa o golpe. Por isso Joana de Ângeles vai dizer, naquela obra que a gente citou, Conflitos Existenciais, que as pessoas que são muito irascíveis, que se irritam com muita facilidade, geralmente elas trazem grande carga de culpa. Então ela sabe do quantos erros cometeu, e daí qualquer pequena agressão é aceita imediatamente. Assim. A pessoa fala uma coisa, eu sei que eu não sou realmente flor que se cheira, e daí eu já me firo com aquilo, eu já me saio do meu normal, eu já me desestabilizo diante de um gesto que vem de fora. Então, para eu conseguir reforçar, isso vai muito tempo. É possível tirar. Só que não é uma coisa para você pensar, a partir de amanhã eu não vou sentir raiva, eu vou acordar amanhã cedo e as coisas vão acontecer e eu não vou ter mais raiva. Essa é uma expectativa irrealista. Vai gerar frustração, vai ficar com raiva porque não conseguiu não sentir raiva, né? Vai entrar num ciclo. Esse minuto e meio que falta, Marcelo, qual é então a sua sugestão? Como o indivíduo pode sair de um estado de cronicidade, por assim dizer, onde a raiva se torna uma manifestação quase patológica, para um estado em que ele administre esse processo de forma consciente, de forma lúcida, já que não dá para deletar simplesmente, como então administrar isso? Perfeito. Primeiro... Desculpe de novo. Não, como utilizar a raiva a nosso favor, então? Sim, né? Sim. Então, primeiro, tendo a consciência de que a raiva é o ego ferido, é identificar. Aonde que me feriu o meu ego esse acontecimento? Porque foi o meu ego que foi ferido. Porque a gente comumente transfere ao outro que está me deixando irritado. Não. O outro fez lá o estímulo que ele tenha feito. Você se irritou porque o seu ego acusou. Então eu tenho que identificar por que eu estou me ferindo. E daí eu vou identificar as coisas que mais frequentemente me ferem o ego. Então pensa lá, raiva em casa, raiva na família, raiva de um comportamento que o filho tem, que o marido tem, que a esposa tem, que a mãe tem, que o pai tem. A gente tem que começar a ser inteligente. Eu passo raiva todo dia por causa disso, então eu preciso aprender a administrar isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais construtiva. Então a raiva assim, fui injustiçado, me atacaram, me agrediram, de repente eu vou parando para pensar, mas espera aí, essa é a minha resposta inicial, mas não tem nenhuma injustiça, agressão, ataque pessoal, é um acontecimento. Daí você vai aprender a construir barricadas, então não vou deixar mais que me ataquem tanto aqui. Esse é o exercício mental ali, a gente chamaria de trabalho cognitivo comportamental, né? Vou trabalhar aqui nos meus pontos fracos. E tem a ideia genérica da gente conseguir resgatar a pacificação a partir de nós mesmos. Na hora da irritação é difícil buscar a pacificação, então a gente precisa treinar quando a gente está tranquilo.
Então as leituras edificantes, o hábito da oração, ouvir ou cantar uma música que nos induz um estado de pacificação interna, se a gente faz isso quando não está com raiva, na hora da raiva é mais fácil da gente buscar esse botão, da gente acionar isso. Talvez a visualização de uma paisagem, a lembrança de uma imagem, de uma pessoa, de um acontecimento, de tantas coisas que possam vir a nos ajudar. Então a gente constrói essas ferramentas quando a gente não está com raiva. E daí na hora da raiva é mais fácil de automaticamente buscá-las para sair desse ciclo, canalizar de uma maneira melhor e ir se prevenindo aos poucos. Ok, Marcelo, assunto muito bom. Muito obrigado pela sua presença, pelas elucidações. E a você que nos acompanhou também, a nossa gratidão. Permaneça conosco. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, Jéssica Peniche nos envia a seguinte pergunta. Se nos falta afinidade com determinado membro da família, é certo que não devemos nos afastar dele por ser um resgate que temos de fazer, por termos contribuído para a queda daquele familiar difícil? Jéssica, essa hipótese que você aventou é plausível, mas há outras a serem consideradas. As dificuldades da vida não significam necessariamente reparação de erros do passado. Podem perfeitamente constituir um aprendizado com vistas ao futuro. Espíritos em evolução que somos, aprendemos a amar em círculos restritos. Desenvolvemos afeto com parentes, amigos, colegas de trabalho, companheiros de atividades esportivas. Gradualmente, o amor vai se universalizando e abarcando cada vez mais pessoas. Os santos, que se dedicam incansavelmente ao amplo socorro dos carentes do corpo e da alma, já têm uma capacidade maior de amar. Mas tudo é uma questão de treino, disciplina e esforço. A facilidade de hoje foi desenvolvida no passado, pois não há privilegiados no universo. A família, em sua qualidade de círculo mais íntimo, no qual os primeiros anos são vividos, não é composta apenas de almas afins. É comum que espíritos de índoles diversas renasçam juntos. Isso para que aprendam valores como tolerância, paciência, leveza e compaixão. Desentendimentos atuais não significam necessariamente brigas do passado. Antes de qualquer coisa, sinalizam a presença de vícios que precisam ser vencidos, como severidade, orgulho e vaidade. Mas isso não significa que tenhamos de aceitar maus tratos e abusos. Pode ser necessário colocar limites em quem desrespeita, no benefício de todos, inclusive dele próprio. Mesmo um afastamento temporário pode ser útil para evitar agressões e falta de respeito. Contudo, é importante manter a porta aberta para a reconciliação em bases sadias, quando o arrependimento genuíno surgir. Amar pessoas gentis e generosas é fácil, mas a proposta cristã é amar até os inimigos. Isso seguramente inclui o dever de buscar apreciar quem pensa diferente de nós. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão como o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. Orar e arar. Podemos utilmente pedir a Deus perdão pelas nossas faltas? É a questão 661 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Aquele que pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. E a resposta segue formosamente. A nossa relação com a divindade, quando nos equivocamos, solicitando que Ele nos perdoe, às vezes funciona como se quiséssemos enrolar o divino. Basta pedir e Ele dá o indulto e tudo bem. Mas habitualmente não é assim.
Quando você pisa no pé de alguém, você pede perdão e aquele alguém pode lhe perdoar e nada mais é necessário do que uma desculpa lhe oferecida. Mas se você quebra o pé de alguém, é necessário você, para além da desculpa, levar a pessoa ao médico para fazer a correção ortopédica. Assim, em relação à divindade, se nós transgredimos as suas leis lesando alguém ou a nós mesmos, precisamos, para além da solicitação, agirmos, atuarmos, para fazermos a revisão de contas, alterarmos as consequências, para podermos dar uma nova formatação àquilo que foi mal feito. Não basta, portanto, um pedido de perdão oral e achar que pura e simplesmente o cosmos funciona a nosso favor, nos perdoando, mantendo a nossa acomodação, a nossa inércia. É necessário sair de nós mesmos para fazer da oração uma ação. A rogativa é um bom começo e a atitude, ela concretiza a promessa que fizemos ao divino de arrependimento pela mudança de comportamento. Por isso os espíritos assinalaram, para que a humanidade jamais esquecesse, de que a melhor prece é a prática do bem, é o bem proceder. Ou seja, quando queremos rever alguma questão que não tenhamos ido muito bem em relação aos outros, a nós mesmos ou à natureza, e queremos nos reconciliar com Deus, é fundamental assumir a responsabilidade para que a nossa oração dos lábios desça para o nosso sentimento e se concretize na ação reparadora. Assim sendo, a divindade responde àquela nossa atitude que é muito mais do que um pedido de desculpas. É um movimento de regeneração, de autorregeneração e de regeneração ao outro. Assim como se dá no âmbito do cotidiano em relação aos outros, também se dá no sentido mais macro em relação ao divino, que é todo misericórdia, mas igualmente justiça, aguardando que pelo amor possamos nos rever a cada dia diante dos nossos ensaios de erros e acertos, para que o aprendizado se consolide na nossa existência e a nossa relação com ele saia da periferia das palavras para a profundidade das ações. Orar como sinônimo de arar. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site www.avidaemfoco.com.br, você encontra todas as edições anteriores. Aproveite para rever as entrevistas e também os outros blocos do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.